palavra no seu coração nessa noite. Efésios 6, verso 10, vamos começar para tomar mais tempo, diz assim a palavra de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que permaneça nele, como me cumpre fazer. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Deus nos fala a respeito do momento onde o apóstolo Paulo ele estava preso. Há quem entenda que ele foi preso devido a uma conspiração, a inveja, não só de um grupo de judeus que não aceitavam a mensagem do evangelho genuíno no qual ele pregava, como também por parte de soldados romanos. Mas o que nos chama a atenção nesse texto, inicialmente, é que por mais que houvessem pessoas que não gostassem dele, que não gostassem da mensagem que ele pregava, ele tem o discernimento de que quem está por trás daquilo é o mundo espiritual maligno. Satanás estava por trás daqueles. Entenda que o diabo não queria que ele pregasse a palavra. O diabo é alguém que se levanta contra tudo aquilo que é parte do propósito de Deus. Tudo aquilo que é o reino de Deus. E muitas vezes nós aprendemos isso quando nós somos novos convertidos, mas com o passar do tempo, nós nos esquecemos. E é por isso que Deus fala para nós lá no capítulo 1, medita nessa palavra, de dia e de noite. Porque nós temos que lembrar que muitas vezes, quando alguém está nos afrontando, quando alguém fala mal de você, calunia, injúria, difamação, alguém te xinga, blasfema, entenda que o diabo está por trás disso. Eu não estou anulando o livre-arbítrio, As pessoas elas decidem falar certas coisas, decidem ter certos comportamentos, mas entenda que ali tem uma atuação maligna. O diabo está por trás de tudo isso. Então, o apóstolo Paulo ele escreve esse texto intitulado A Armadura de Deus, justamente fazendo uma comparação entre um soldado romano, ele compara a figura de um soldado romano no campo de batalha com um cristão, que é um soldado de Cristo num campo de batalha espiritual. E eu quero aqui dizer que nós estamos em guerra. Nós estamos em batalha. E duas coisas que nós temos que chamar a atenção, dois perigos que muitas pessoas cometem nessa batalha. A primeira delas seria você subestimar o adversário. Você achar que o diabo, que o demônio, ele é tão frágil, tão ínfimo, que ele não teria poder para fazer nada. A Bíblia fala que Satanás ele é como um leão que ruge, procurando alguém para tragar. Imagine se você fosse no zoológico, apenas dando um exemplo, você estivesse diante de uma jaula com um leão, uma onça pintada, enfim, você brinca de colocar a mão ali, de repente, num bote rápido, pega a sua mão, mutila, morde, destrói, porque você subestimou. Entenda que ele estava preso, mas você abriu uma brecha. E muitas vezes as pessoas elas esquecem que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você pode até brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. E se ele tiver uma oportunidade, ele entra, ele destrói, ele arrasa, ele esfria. Então não subestime o adversário. O outro perigo seria o oposto, seria você superestimar o adversário. Tem gente que dá poder de menos e tem gente que dá poder de mais.
Tem gente que parece que tem mais Satanás do que o próprio Deus. Esquece que o Todo-Poderoso está contigo. Que o sangue do Cordeiro está cobrindo a sua vida. Tem pessoas que, por exemplo, apesar de ter tempo de crente, tem medo, né? Quando vê, por exemplo, uma macumba feita numa encruzilhada, algo que foi ali oferecido a demônios. Como é que eu vou ter mais medo de uma criatura, de um demônio, do que do Criador que criou todas as coisas? Isso não faz sentido, né? Entenda que Deus, Ele é poderoso. E Ele tem tomado conta da sua vida. Ele tem te guardado, Ele tem te protegido, né? Então cuidado para não pensar que é uma criaturinha inofensiva, porque Ele não é, o diabo é sagaz, é astuto, né? Derrubou pessoas que deram brecha, mas também não dê poder demais. Lembre-se que o mais poderoso, né? Um mais Deus é maioria, Ele está ao seu lado. Então o apóstolo Paulo ele começa esse texto dizendo: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Entenda que a sua força ela vem dele. Muitas pessoas se esfriam, se desviam, porque elas colocam a confiança em outras pessoas. Colocam a confiança em coisas, né? Em circunstâncias. Se tudo estiver bem, eu estou bem, mas de repente se a circunstância ficar ruim, a pessoa não tem mais força. Por quê? Porque a sua força não está em Deus. Entenda que tudo que é nosso vem do Senhor. O salmista disse: deito e durmo, acordo, porque é o Senhor que me sustém. Se não for Deus, a porta fecha. Se não for Deus, não tem saúde, não tem comida. Se não for Deus, o seu nome não está escrito mais no livro da vida. Tudo é Ele. Fortaleça-se no Senhor. É Ele que tem que ser a nossa base, o nosso alicerce. Jesus é a rocha da salvação. E é nele que nós temos que estar firmados, ficados. Tem gente que dá mais importância à opinião de homens do que à opinião de Deus. É a opinião dele, primeiramente, que importa. Então fortaleçam-se no Senhor. E Ele diz: vistam toda a armadura de Deus. Então tem que ser toda ela. Não pode ser uma armadura parcial, apenas uma parte. Tem gente que gosta de olhar a Bíblia como se ela fosse um cardápio, né? Essa parte aqui eu gosto, essa aqui eu não gosto. Isso aqui eu cumpro, isso aqui eu não cumpro. E Deus não quer crentes parciais, crentes pela metade. A palavra de Deus diz: seja a vossa palavra sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno. Você tem que estar todo cristão, né? Todo obediente, todo firmado na palavra. Em 2 Coríntios 10:4 diz que as armas com as quais lutamos não são humanas, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então você é um cristão. As armas que Deus te deu são outras, não as que os outros usam. Não é armadura de homem. Quando Davi ele se propôs a lutar contra o gigante filisteu, Golias, que afrontava a nação de Israel durante 40 dias, ninguém fez nada. Saul tenta, colocar a armadura dele em Davi, só que não deu certo. Davi não vai com a armadura de Saul, mas quando Davi olha para o gigante, ele diz: tu vem contra mim com lança, espada e dardos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, né? A sua armadura é lança, é espada, é dardos. E eu, esse humilde menino, eu estou com o Senhor. É Ele que me fortalece. Eu estou aqui por causa dele. Então o texto fala: ficar firme. O texto é de batalha espiritual, mas ele fala para a igreja: ficar firme. O entendimento desse texto, amados, é porque nós estamos em guerra e essa guerra nós estamos sendo atacados. Quando você está atacado, está numa posição de batalha, você precisa ter firmeza. Muitos pensam que é sair por aí e buscar o diabo, afrontar o diabo. Não, o nosso propósito não é esse. Se nós pudermos resumir qual seria o propósito do homem, primeiro é buscar conversão para você mesmo, né? Cuide da sua vida, cuide da sua alma, né? Tire um pouco o foco das coisas terrenas, você precisa se libertar, precisa pedir perdão. Se hoje for o seu dia, você precisa estar com as vestes brancas para se encontrar com Ele. Isso é o principal propósito do Evangelho. Não é carro, casa, isso aí é secundário, é o a mais, né? E o outro é ganhar almas para Cristo. A Bíblia fala em Provérbios, né? A Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é. Então nós precisamos também apresentar esse Evangelho aos outros. E o diabo ele está em guerra contra nós. É por isso que o apóstolo Paulo diz para a sua igreja: fica firme, né? Porque você está sendo afrontado. Você vai ser atacado. O diabo não quer que você leia a Bíblia. Não estou que a nossa carne ela é preguiçosa. A nossa carne não gosta de ler Bíblia. Ela não gosta de oração. Ela não quer vir para a igreja. Sempre tem algo melhor, né? Hoje a competição pelo nosso coração, pela nossa mente, é entre Deus e os entretenimentos. Você tem um monte de coisa para fazer, né? Eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, né? Eu tenho que sair com os meus amigos, eu tenho os familiares, eu posso, viajar, ir para o shopping, uma praia, eu
posso fazer um hobby, eu posso praticar um esporte. Há pecado nessas coisas? Não. O pecado só é quando tudo isso toma o lugar de Deus. Porque se tomar o lugar de Deus, virou um ídolo, né? Virou uma idolatria. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração. E ele disse, eu sou o alfa e o ômega, ele tem que ser o primeiro. Primeiro ele, depois o resto. Né? Não dê o resto para Deus, não trate Deus como se fosse o seu resto. Então, a igreja ela teria que ter uma postura de defesa. Como eu disse, a gente não sai por aí atrás do diabo, não faz propósito nisso. Mas eu estou aqui para lembrar a igreja que o diabo está atrás de você. A Bíblia fala que Satanás, como eu disse no começo, é como um leão que ruge procurando alguém para tragar. Então ele está procurando você. Né? E está querendo devorar você, está querendo tirar a sua vida eterna, tirar a sua salvação. Ele está procurando você. Então nós precisamos estar firmes. É muito comum numa guerra, um exército, um grupo de soldados serem vitoriosos, né? Ganharem um terreno, uma propriedade, né? Tomarem uma cidade. Só que o derrotado, às vezes ele é derrotado e fica ali, e às vezes ele é um derrotado que está tentando retomar o que ele perdeu. Né? Olha, a gente perdeu, mas vamos nos reorganizar, vamos nos esforçar para conseguir de novo. E é isso que o diabo quer. O diabo não está satisfeito quando você levantou a mão e reconheceu o Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Muitos vieram do mundo para a presença de Deus, saíram do mundo das trevas para a sua maravilhosa luz, mas o diabo não está satisfeito. Ele quer tomar território de novo, ele quer tomar o seu coração de novo, quer trazer esfriamento, apostasia, quer desviar você. Por isso está escrito, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. A coroa está contigo, está indo no caminho certo, mas cuidado, vigilância, postura, porque o diabo, ele não quer ver você indo para o céu. O diabo, ele não quer ver você tomando posse da sua salvação. Então tem que ter postura, firmeza, né? Para não recuar. Foi falado isso aqui hoje. Alguém comentou isso aqui hoje, né? Que aquele que olha para trás, o seu próprio Deus fala, né? Aquele que olha para trás não tem o Senhor prazer nele, né? Aquele que bota a mão no arado não pode olhar para trás. E se olha para trás não é digno do Senhor Jesus. Então aqui fala de uma postura de defesa. Tem pessoas que dizem assim, pastor, mas a gente não já teve vitória? De certa forma, sim. Né? A Bíblia, muitas vezes, ela depende da ótica que você interpreta, e um mesmo texto tem mais de um sentido. Né? Os teólogos ficam discutindo. Eu já vi muita gente debater, e eu entendo, amados, que Deus ele fala de formas diferentes através do mesmo texto. Depende daquilo que você está discernindo. Então, já houve uma vitória para a sua igreja, para a igreja do Senhor? Já. Jesus morreu na cruz do Calvário. Derramou o sangue puro carmesim por mim e por você. Merecemos o inferno, essa é a verdade. Mas em Jesus conseguimos a oportunidade de ir para o céu. Então houve uma vitória. Gênesis capítulo 3, se eu não me engano, no verso 15, fala que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Esse é Jesus, é a primeira profecia messiânica, né? Que fala do Messias na Bíblia. Então Jesus derrotou Satanás uma primeira vez ao morrer na cruz do Calvário. Porém, essa vitória ainda vai ser concretizada, ainda vai ser completada. Entenda que, eu não sei se você já teve a oportunidade de matar uma serpente pisando na cabeça, ou se você já viu algum documentário da vida selvagem, quando alguém pisa na cabeça de uma serpente, quando pisa na cabeça ela vai morrer, né? A cabeça é um órgão vital, está neutralizando as presas dela, onde ficam as glândulas de veneno. Porém, quando você pisa numa serpente, ou na cabeça da serpente, ela não se rende, porque ela começa a se embolar. Sabe? É como se ela tentasse dar o último suspiro, né? Tá me matando, mas eu vou ainda tentar alguma coisa, eu vou tentar asfixiar, vou tentar sair dali. E isso é o diabo. O diabo ele é derrotado, ele sabe que é derrotado. O diabo conhece a Bíblia de trás para frente. Ele sabe que o futuro dele é no lago de fogo que arde com enxofre. Mas apesar de ser um derrotado, ele não se dá por vencido. Né? É até uma lição para nós, porque o diabo sabe que é derrotado, mas ele não desiste. A Bíblia fala que eu e você, cristãos, somos em Cristo mais do que vencedores, mas tem crente que quer desistir. Tem crente que quer olhar para trás. Né? Então o diabo sabe que é um derrotado, mas ele ainda continua insistindo. Né? Para levar almas ao inferno. Né? Para trazer problemas, obstáculos, barreiras para você que é noiva de Cristo. Né? Então entenda que o texto vai nos dizer, meus queridos, que nós temos que ter essa postura de lutar contra ele. Né? Diz a palavra de Deus contra as ciladas do diabo. O diabo ele tem preparado armadilhas e muitos têm caído, muitos têm cedido.
Quando você lê o Salmo 91, que fala do laço do passarinheiro, ele te livra do laço do passarinheiro. O que é um passarinheiro? É alguém que mata pássaro, né? O cara vai, monta um laço, uma armadilha, o passarinho indefeso entra e é pego. Então, cuidado com o laço do passarinheiro, porque o diabo, como um predador, ele quer te prender, né? Ele quer te prender em abismos tenebrosos. Quem morre e vai para o inferno, não tem mais como sair de lá. Não existe isso de purgatório, né? Vai para um canto, fica sendo tratado, depois sobe. Morreu, acabou. Por isso que o homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso segue o juízo. Para o diabo não há mais chance, mas para você ainda tem chance. Você ainda tem chance. Eu não conheço a sua vida, eu não sei os seus bastidores, né? Mas se tem algo que precisa ser consertado, Jesus está dizendo, ei, ainda tem chance. Ainda tem oportunidade, estamos em guerra e o mais valente está com você. Você está lutando com aquele que é maior do que um general, maior do que um coronel. Ele é o Senhor dos exércitos. Então muitas pessoas olham para esse texto apenas como se fosse uma batalha espiritual, no sentido de, eu vou me libertar de problemas, de doenças, de dificuldades, e é muito mais do que isso. Entenda, o diabo ele é sagaz, ele é astuto. A Bíblia fala lá em Ezequiel 28, que ele não perdeu a sua sabedoria, ele apenas corrompeu a sua sabedoria. O diabo não deixou de ser sábio, ele apenas usa a sabedoria que Deus deu para ele para o mal. Ele usa para aquilo que não presta, para aquilo que não serve. Então entenda que o diabo nem sempre ele vai querer arrasar a sua vida. Enganam-se aqueles que pensam, né, que toda pobreza, toda dificuldade, toda angústia é coisa do diabo. Não, ele é capaz até de dar coisas boas para você, desde que você esteja fazendo a vontade dele. Ele fala lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado no deserto, a terceira tentação, o diabo oferece os reinos do mundo e o seu esplendor, beleza, ou os reinos do mundo e a sua glória, tão somente se você se prostrar e me adorar. Olha, Jesus, se você desobedecer, eu te dou o mundo, eu te dou coisas boas. Então ele pode te dar uma riqueza, ele pode dar uma influência, ele pode dar, né, um status, desde que você esteja lá, fazendo a vontade dele. E é aí que muitos se enganam. Tem gente que vai ganhar o mundo, mas vai perder a alma. Foi reconhecido pelos homens, mas no céu não te conhece. Houve amigos que bajulam, né, dá aquele tapinha nas costas, fala aquilo que a sua carne, o seu ego quer ouvir, mas não é o que o Evangelho ensina para nós. Não é o que Deus tem para nós. Então é uma luta, o diabo está lutando pela sua mente, para corromper a sua mente. Guarda o seu coração, diz a Bíblia, porque dele procedem os caminhos da vida. O mundo diz, né, siga o seu coração. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, está lá em Jeremias. Mais corrupto do que todas as coisas, quem o conhecerá? Nós não fomos chamados para sermos emocionais, o coração vai muito pela emoção. Fomos chamados para sermos espirituais, né? Não viva pela emoção hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu estou afim, amanhã eu não estou afim. Hoje eu estou com ódio, amanhã eu estou em paz. E vice-versa. Mas a espiritualidade vem de espírito, né? O Espírito de Deus é que passa a conduzir as nossas vidas, as nossas decisões, as nossas convicções. Então é uma luta. Chama atenção o fato de que na Bíblia fala mais de falso profeta do que de Satanás, do que do próprio demônio. Porque até o ímpio ele fala que tem medo do demônio, né? Que não conversou sobre algo e tal, o demônio fala, alguém de fora fala, Deus me livre, cruz credo, algo assim, né? Porque o demônio está lá explícito, o demônio. Mas o falso profeta, ele vem com aparência de verdadeiro, só que ele deturpa a palavra de Deus. Ele conduz as pessoas ao erro, ao engano. E quantos ouvem isso? Quantos lugares estão lotados? Porque as pessoas estão ouvindo aquilo que elas querem ouvir. Por isso está escrito, amados, que nos últimos dias, muitos iriam criar comichões de seus ouvidos, não iriam suportar essa doutrina, iriam buscar mestres segundo os seus desejos. Eu vou traduzir para você o que seria um mestre. Seria o pastor. Seria aquele que te instrui, que te ensina. Só que eu não quero qualquer um. Não, esse pastor prega muito duro, essa palavra aí, né, aqui não pode isso, não pode aquilo, essa igreja é carreta, é quadrada. Eu vou para aquela outra igreja, né? Lá é mais light, é mais diet, né? Lá eu posso fazer o que eu quero, eu posso ter meus projetos independente de discussão, de debate. Mestres buscam mestres segundo os seus desejos. Eu quero um pastor, mas tem que ser um pastor de acordo com a minha vontade. Ele tem que pregar aquilo que eu quero ouvir, aquilo que me agrada. Mas lá eu posso tudo. O que eu não posso? O que não vai poder entrar no céu? Porque o céu é um lugar que ainda quem manda é Deus. O
céu é a casa de Deus. Eu não vou na sua casa seguindo as minhas regras. Se eu for na sua casa, eu tenho que obedecer, né, os seus critérios, né? Tem gente que para entrar na casa tem que tirar o sapatinho, né, deixar ali na porta. É a opção da pessoa, respeito isso. Na sua casa você manda. Na casa de Deus quem manda é Ele. Você não recebe todo mundo na sua casa. Vai receber um estranho? Alguém que você não conhece? Alguém que pode dar problema? Você não recebe. Você acha que Deus recebe? Não recebe, amados. Deus não está procurando quantidade. Ele está procurando qualidade. Nem toda a multidão Deus faz um negócio. Se tivesse, a última multidão que Jesus viu gritava crucifica. Deus não estava na multidão. Ah, a voz do povo é a voz de Deus. Vai sonhando. A voz de Deus está nos remanescentes, nos poucos, que ainda pregam e vivem a verdade. Então o diabo ele está, meus queridos, como um predador. O predador ele quer trazer a morte para a sua presa. E o diabo ele é um predador que quer trazer a morte espiritual para a sua vida. Quer trazer a morte eterna. E aí no versículo 12 ele fala: pois a nossa luta não é contra a carne e sangue, né? Não é contra os seres humanos. Me chama a atenção, meu amado, Damião, que o texto não está dizendo, ele não começa o texto escrevendo contra quem é a nossa luta. Ele começa o texto escrevendo contra quem não é a nossa luta. Olha que interessante, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Eu estou aqui para dizer que o seu inimigo não é a sua esposa, não é o seu marido, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é os seus filhos, não é o seu patrão, não é o seu funcionário. A sua luta é contra Satanás. Não é contra a carne. Um dos maiores mandamentos é amar o próximo como a si mesmo. Você está esquecendo disso, você tem que amar. Não é fácil, né? Tanto que ele também fala, suportai-vos em amor. Suportar não é fácil, né? Mas você tem que pelo menos se esforçar. Ore para aquela pessoa, ore para que Deus tire o sentimento de negatividade enraizado, presente no seu coração, para nossa luta contra Satanás. Certo? Embora vivamos como homens, lá em 2 Coríntios fala, não lutamos segundo padrões humanos. Você não luta segundo o padrão humano. O padrão humano qual é? É a indireta, é o bateu, levou, é revidar, é agressão física, é agressão com palavras, é palavrão, é xingamento. Isso aí é o padrão do mundo. Você foi chamado para ser cristão. Cristão significa pequeno Cristo ou discípulo de Cristo. Você não faz mais a sua vontade. Quando você reconheceu Ele como Senhor e Salvador, Senhor da sua vida, se Ele é Senhor da sua vida, quem manda é o Senhor, não é o servo. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim, disse o apóstolo. Então o inimigo ele é organizado, né? Que fala isso, né? Nossa luta é contra os principados, potestades, né? Contra as ordens espirituais do mal. Amados, o inferno ele é organizado em hierarquia, né? Há quem entenda que os principados seriam aqueles que governam com Satanás em cada lado. Potestades seriam como se fossem ministros, né? Com muito poder. Ordens espirituais do mal seriam os demônios rasos, esses que vêm aqui para a terra atormentar a sua vida, a sua família. O inferno ele é organizado para tentar nos destruir, nos arrasar. Então, a partir de hoje, lembre-se, você precisa organizar a sua vida espiritual, né? A receita é simples, não tem mágica. A gente quer, né, aflorear, complexificar. Leia a Bíblia, coma a palavra, seja alguém de oração, busque obedecer, não apenas ouvir. Ouvir e não praticar não adianta. Tem que ouvir a palavra e tem que praticar essa palavra. Então a Bíblia fala mais a respeito da armadura de Deus. Existem duas teorias mais conhecidas a respeito do que seria essa armadura de Deus. A primeira delas vai dizer que seria você se revestir de critérios éticos. Eu vou dar um exemplo. Aqui fala cingir-vos com o cinto da verdade. Então o crente tem que falar a verdade, não pode ser mentiroso. A Bíblia fala em Apocalipse, aqueles que amam e praticam a mentira serão lançados no lago de fogo e enxofre, né? Tem que ter a verdade na sua boca, né? Couraça da justiça seria ser justo, seja leal, honesto, né? E faz sentido, eu não posso, né, anular esses critérios. Porém, há uma segunda teoria que eu particularmente considero mais plausível. A armadura de Deus seria justamente você se revestir de Deus, se revestir de Cristo. Porque não adianta ter critérios de moralidade e não ter Deus. Tem gente lá fora que é honesto, que não trai a esposa, que trata bem os outros, mas não serve a Jesus. Então, se morrer, não vai para o céu. Tem muita gente fazendo caridade lá fora. É obra de Deus, né? Uma caridade é algo bom, mas pratica bebedeira, homossexualismo, prostituição. E aí, adianta? Não. Então, eu tenho que
estar vestido de Deus. O próprio título já fala, mas armadura de Deus. Eu tenho que estar armado por Ele, revestido por Ele. E dentre esses elementos, nós vamos tentar citar aqui brevemente, conforme o tempo. Primeiro elemento da armadura, cingivos, 5,14, né, com o cinto da verdade. Eu tenho que colocar a verdade em mim como se ela fosse um cinto, né? O soldado romano, ele tinha um cinto. E segundo estudiosos, o cinto era a parte mais importante da armadura romana, porque o cinto ele prendia a roupa e no cinto você colocava os acessórios. Tem que levar uma espada, tem que levar uma lança. Como é que eu vou prender o resto se eu não tiver o cinto? E ele começa dizendo o quê? Cingivos com o cinto da verdade. Então a gente começa pela verdade. Não pode ser a mentira, amados. Que verdade é essa? É a palavra. Que verdade é essa? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. A verdade é a palavra. Jesus tem muitos nomes. Lá em Apocalipse 19 fala que o seu nome é palavra de Deus. Eu tenho que ter a verdade. Quem conhece a verdade vai diluir na mentira. Quem conhece a verdade não come heresia. Cuidado, né? Existem muitos pregadores maravilhosos na internet, mas cuidado, também tem lobos, falsos profetas, hereges, deturpando o texto. Mas quando você come Bíblia, quando você pede, Senhor, me dá sabedoria, Ele vai te dar discernimento. Quem conhece a verdade, amados, não vai se deixar render por heresias, por invenções. O cinto era importante também porque a túnica que o soldado romano usava era larga. Então o cinto ajuda a prender. E isso é vida cristã, não pode ser tudo largo, né? Tem que prender, tem que estreitar. Ei, está muito largo, né? Aperta, porque a porta é estreita. Não tem como ter uma vida larga e entrar numa porta estreita. Havia umas pontas assim da roupa, sabe? E ele fechava essas rédeas. Cuidado com as pontas, né, que estão soltas, né? O cinto da verdade tem que prender você. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Essa verdade aqui, amados, é para sermos libertos. Não adianta, amados, ter qualquer tipo de honra nessa terra, diploma universitário, prosperidade, influência, se você não for liberto. Porque se não houver libertação, se não houver um perdão da parte de Deus sobre a sua vida, no céu, você não entra. Você vai desfrutar de coisas aqui embaixo, mas não vai chegar lá em cima. Segundo elemento da armadura, vestindo a couraça da justiça. Essa justiça aqui não é apenas a justiça, amados, de ser justo, mas é a justiça no sentido de sermos justificados. Entenda que todos nós somos pecadores. Nós pecamos em palavras, em atitudes, em pensamentos, é difícil. Perfeito mesmo, só Deus, né? Mas em Cristo nós somos justificados. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o sangue de Jesus nos purificou dos pecados, das falhas. A Bíblia diz em Romanos, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É uma pergunta. No próprio texto responde, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então você foi justificado. Tem pessoas, amadas, que não aceitam o perdão de Deus, né? Eu não mereço. Já coloca isso na mente, né? Sai da igreja. Olha, você já caiu tantas vezes. Olha o seu passado, né? Você acha mesmo, né, que Deus vai olhar para você? Ei, você foi justificado. Quando o diabo quiser lembrar você do seu passado, você vai lembrá-lo do futuro dele, no lago de fogo que arde com enxofre, debaixo dos nossos pés. Então, o soldado romano, ele tinha uma couraça. Essa couraça ficava no peito, né? O peito fica onde? Onde tem o coração. Então tem que guardar o seu coração. Não tem como lutar sem o coração, né? Se levasse uma espada no coração, já era. Então o seu coração, o diabo luta pelo seu coração. Cuidado, para o seu coração estar focado em outras coisas. A Bíblia diz, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Entenda que o céu é o nosso tesouro. Né? A Bíblia fala a respeito disso. O céu é comparado com uma pérola, né? Que um colecionador de pérolas encontrou e quis ela para si. O céu é comparado como um tesouro que um cara encontrou no terreno, ele guardou, foi lá, comprou o terreno e tomou para si. O céu é como um pescador que lançou uma rede, os melhores peixes foi para o celeiro, os outros não. O céu é algo, mas você tem que lutar por ele. Tem que se esforçar por ele. Terceiro elemento da armadura: calçar os pés com a prontidão
do Evangelho da Paz, ou calçar os pés com a sandália do Evangelho da Paz. Ele já fala como são belos os pés daqueles que proclamam a paz, daqueles que anunciam o Evangelho. Só os romanos, dizem estudiosos, eles vestiam uma semibota de couro, que ajudava eles a irem para o terreno lutar, e ali haviam objetos pontiagudos que os adversários colocavam, e essa bota ajudava você a pisar sobre eles e também para avançar. Então você precisa estar calçado com o Evangelho da Paz, porque vai ter coisas que vão te machucar no meio do caminho, mas você precisa seguir em frente. Você não pode parar nessa caminhada, né? Tudo isso é fruto de lutas, de pecados. Assim que o homem caiu, né, lá no jardim do Éden, o que foi que Deus falou? Agora a terra lhe produzirá espinhos e abrolhos. Então a caminhada ela é espinhosa. E eu seria mentiroso com você se dissesse: olha, é fácil servir a Jesus, é uma caminhada tranquila. Não, é espinhoso. Mas Deus te dá condições de você caminhar por isso. Perceba que lá na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo ele retorna à casa do pai, uma das coisas que o pai manda trazer é calçados. Tragam calçados para ele. Por quê? Porque o pródigo saiu do mundo e voltou para a casa do pai. Assim éramos nós. Nós éramos do mundo e viemos para a casa do pai. E segundo estudiosos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, quem andava descalço eram os escravos. Os livres tinham calçados. E você não é mais escravo. Você não é mais escravo do pecado. Você está em Jesus. Você é livre. Você tem liberdade. O mundo lá fora deturpa, né? Ah, mas crente não pode fazer nada, né? Crente é oprimido. E eu vou mostrar para você, meus queridos, que quem não pode fazer é eles. Sabe por quê? Eles são escravos. Eles não vivem sem prostituição. E os escravos somos nós. Não vivem sem uma cerveja. Não vivem sem falar palavrão. Não conseguem controlar a língua. E os escravos somos nós. Nós somos livres. O diabo não tem poder sobre a sua vida. Hoje a sua boca é para glorificar Ele. A sua postura glorifica Ele. Você não precisa de coisas mundanas para te alegrar, porque Jesus é a tua alegria. Quantos estão se acabando, se matando por coisa dessa terra, e você sabe que a qualquer momento papai vai te buscar. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Aqui é só passagem, essa carne aqui é passageira. Salomão disse: é tudo vaidade, não passa de vaidade. Ei, essa roupa fica, carro fica, casa fica, e a tua alma vai para o céu, para as regiões celestiais. Calçar a sandália do Evangelho da Paz. Paz, você tem que estar com o calçado da paz. Paz com quem? Com Deus. Amados, pergunta para você, reflita: você está em paz com Deus? Isso aqui é muito sério. Você precisa estar em paz com Deus. Já reparou como é difícil você precisar de alguém que você não está em paz com essa pessoa? Agora, quando você se dá bem com uma pessoa, chega a dar gosto de pedir água, né? Você pode me ajudar nisso, né? Você está em paz com aquela pessoa, tem um vínculo. Você precisa estar em paz com Deus. Como é que você vai lutar contra o diabo se você não estiver em paz com Deus? Vai lutar contra os dois, né? Contra Deus e contra Satanás. Entenda. Você precisa estar bem com Ele. A Bíblia diz, né? Se Deus é por nós, ô glória. Mas e se Deus for contra nós? Já pensou nisso? E Ele é contra aquilo que não é certo. Ele é contra aquilo que é errado. Então você precisa estar em paz com Ele. Olha que interessante, nós estamos falando de batalha espiritual, né? Vestir, calçar a sandália do Evangelho da Paz. Eu tenho que calçar a sandália da paz para ir para a guerra. Você tem que estar em paz com Deus para poder vencer essa batalha. E lá em Abacuque, todo mundo conhece esse texto, né? Ainda que a figueira não floresça, todo mundo ouve essa parte. Vamos para a parte depois disso? Ele faz, olha o que Abacuque fala: Ele faz os meus pés como da corça, me leva a lugares altos. Deus, Ele te calça de tal maneira que Ele vai te levar a lugares altos. Quarto elemento, escudo da fé, para proteger de todas as setas inflamadas do inimigo. Estudiosos falam que só os romanos eles tinham um escudo que eles se encaixavam uns com os outros. Então eles, quando os soldados romanos eles se uniam, é como se fosse uma tartaruga ninja, sabe? Aquele casco gigante, aquela proteção, eles eram organizados. Cristão tem que ser organizado. As trevas são, porque a gente não vai ser, né? Precisamos nos organizar. E ele tinha esse escudo.
Escudo da fé, aqui o apóstolo Paulo fala, contra as setas inflamadas do inimigo. Porque vai ter setas. Haviam flechas, né? E a flecha, ela vinha e podia ferir, como podia matar. E para que você não morra espiritualmente, você tem que ter o escudo da fé. O texto fala de seta inflamada, porque haviam pessoas que pegavam uma seta, uma flecha, e ainda lançavam ela com fogo. Então, dizem os estudiosos, o escudo de um soldado romano ele tinha 2 camadas, certo? Porque se a seta passasse pela primeira camada, né, do escudo, ela não passava pela segunda. É por isso que tem que ter Deus na sua vida. Eu e você e ele são 2. Pode passar da primeira, mas da segunda não passa. Existe uma segunda camada, existe um segundo homem na sua vida. O homem das mãos curadas. Os soldados romanos, eles vestiam o escudo com uma pele de animal, que eles molhavam essa pele, justamente para que essa seta inflamada no primeiro sentido de fogo, quando o fogo entrasse em contato com a pele molhada, ele apagava. Seta inflamada também sentido de veneno, né? Porque tem veneno que inflama, e o diabo ele quer trazer muitos tipos de coisas envenenadas, palavras, circunstâncias, falta de fé. Olha aí, escudo da fé, porque o diabo ele quer minar a sua fé. Ele quer que você pare de crer, comece a murmurar, reclamar, ser uma pessoa pessimista, esquecer de tudo aquilo que ele já fez. Você tem que estar com o escudo da fé. Fé em homens, em pessoas, fé em Jesus. Não é em João, Maria, Damião, não Damião aqui, né? Não estou falando da idolatria lá. Padre Cícero, né? É fé em Jesus. Fé no Todo-Poderoso. Para que possamos ter vitória. Para que Deus ele possa nos ajudar. Quinto elemento da armadura, capacete da salvação. Capacete da salvação. Capacete para você colocar onde o capacete? Na cabeça. E ele serve para quê? Para proteger. Capacete da salvação. Em outras palavras, a sua mente ela tem que estar revestida de salvação. Esse texto ele representa o verdadeiro evangelho. Muita gente pensando que Deus é como se fosse o gênio da lâmpada. Eu vou lá para receber, eu vou lá para pedir. Ei, o foco do evangelho é cruz, salvação. A igreja tem que pregar mais sobre pecado, que Jesus vai voltar, que tem arrebatamento, que o céu é real, mas que o inferno também é real. Ei, capacete da salvação é a sua mente que tem que estar focada nisso. A Bíblia diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitos pensam nessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus como algo aqui, mas há quem entenda que essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus é o céu. Eu não vou pensar que o céu é perfeito. Ele é perfeito, ele é bom, ele é agradável. E se você quiser experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tome conta da sua mente, para que não entre pensamentos errados. Não olhe para o homem mente, o homem decepciona, o homem trai. Olha para Jesus, ele não mente, ele não trai, ele fortalece, ele ajuda, ele cura, ele sara, ele restaura. Então é disso que o texto fala, meus queridos. Sexto e último elemento, as horas não nos esperam. O Espírito, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Os romanos eles tinham 2 espadas, uma maior e uma menor. Há quem entenda que eles usavam uma espada que era menor, ficava alguém bem aqui perto. E essa espada, apesar de ser pequena, rapidamente o soldado tirava e se defendia e atacava. O que o texto fala? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Eu vou repetir para que você entenda. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, o Espírito, ele tem uma espada. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é um livro pequeno, mas ela faz um estrago no inferno. Ela faz um estrago muito grande aos planos de Satanás, porque ela te liberta, ela te converte. Está escrito, alegre-se não porque os demônios se submetem a vocês, alegre-se porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Isso é motivo de alegria. A espada do Espírito é a palavra de Deus. O que uma espada faz? Ela corta, ela rebate, ela defende. Lá em Mateus 4,
quando Jesus estava sendo tentado por Satanás, quando o diabo dizia uma coisa, Jesus dizia, está escrito. Aí o diabo dizia outra coisa, Jesus dizia, está escrito. Aí o diabo dizia outra coisa, ele dizia, está escrito. Tudo que o diabo vinha dizer, Jesus cortava ele dizendo, está escrito. A espada do Espírito é a palavra. Você corta o que é errado com a palavra. Ah, mas os meus colegas do trabalho estão falando palavrão, eu vou falar. Não, porque está escrito, que é palavra torpe. Não pode sair isso da sua boca. Ah, mas eu vou postar foto sensual na internet. Não, porque está escrito que é lascívia, que é sensualidade, é uma obra da carne. Vai para o inferno. Não, mas o meu patrão disse que eu tenho que mudar aqui a contabilidade. Eu sei que entrou tanto na empresa, mas na verdade eu vou colocar que é tanto. Está escrito que os ladrões não herdarão o reino de Deus. A espada do Espírito é a palavra. Tudo aquilo que é errado você corta com a palavra. É interessante que tanto a palavra de Deus ela nos mostra, né? Você quer saber se é algo errado? É só ler para a palavra. Quanto o próprio Espírito nos alerta, né? Falou algo que não era para falar. Tem aquele peso no coração, ele dizendo, não era para tu falar, tu é mulher de Deus, você é um homem de Deus, né? Fez algo, volta lá e desfaz o que você fez, você é um rapaz de Deus. E entenda que isso é para o nosso próprio bem, amados. E ele finaliza o texto dizendo, orar no Espírito em todas as ocasiões, né? Tem que ser uma pessoa de oração, está lavando louça, fala com Deus, está no meio da rua, fala com Deus, está andando de moto, fala com Deus, em todas as ocasiões. Ore na igreja, ore em casa. E eu finalizo, meus queridos, no versículo 19. Amados, eu fico impressionado. Eu vou até ler novamente o versículo 19. Preste atenção comigo. Olha o que Paulo diz. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Como eu falei no começo da mensagem, o apóstolo Paulo, ao escrever esse texto, ele estava preso, ele estava numa prisão, e o que me chama a atenção é que ele poderia ter feito 2 pedidos para o povo de Deus. Ei, povo de Deus, ore por mim, para que eu seja solto, liberto, não é verdade? Ei, ore por mim, para que eu tenha um pouco mais de conforto nessa prisão. Seria errado? Não, não é errado, né? Ore para que eu seja solto, ou ore para que seja um pouquinho mais tranquila essa provação que eu estou passando. Mas o que ele está pedindo? Ore por mim, para que eu pregue. Amado, eu quero pregar. O cara já foi preso porque estava pregando, o povo não gostou, né? Toda vez que Jesus estava pregando um por um, que começou a sair dessa palavra muito dura, ele falou, Pedro, vai com eles. Não vou, Senhor, só tu tem as palavras de vida eterna. E ele está preso e ainda está pedindo, eu quero pregar mais. Eu quero alcançar mais vidas. Amados, ele estava colocando o reino de Deus acima do seu próprio conforto. Isso aqui é um tapa na nossa cara. Porque tem crente que só pede para ele, né? É primeiro eu, e depois eu, e terceiro eu, e a minha vida sentimental, e a minha vida material, e a minha vida estudantil. Amados, a gente tem que pensar um pouco no reino. O que Deus fala do reino? Evangelismo. Orar pelos santos, né? Para a igreja, orar pelos órfãos, pelas viúvas, ore pelo ateu, pelo macumbeiro. Orem para que eu pregue. Ore para que Deus mande dizimistas, para que a gente tenha condição. São coisas do reino, a gente não ora mais. Quando eu me converti, era uma época na Amazônia, as pessoas oravam mais com o batismo com o Espírito Santo, né? Hoje as pessoas são muito distraídas com isso aqui. Entenda que ele pede para pregar, amados. Deus pode libertar da prisão? Pode. Ou ele pode te usar lá mesmo. Paulo estava preso, mas estava sendo usado por Deus. João estava na ilha de Patmos, preso. Ele era idoso e há quem entenda que ele poderia estar doente. E nessas condições, Deus abriu o céu e mostrou o Apocalipse para ele. Você pode estar preso fisicamente, mas o seu coração, a sua mente só é preso se você quiser. Você pode ser livre aqui dentro, e aqui é o mais importante. Que a sua mente esteja livre para o Senhor. Se esteja revestido da armadura de Deus, né? Calçado do Evangelho, couraça da justiça, a espada do Espírito que é a palavra de Deus, capacete da salvação. Que você possa estar blindado com o Senhor, para que o propósito do reino seja alcançado e para que Satanás não tenha poder sobre a sua vida. Ainda que esteja preso, maltratado, machucado, mas o seu coração é de Deus, a sua mente é de Deus, e você vai conseguir chegar no céu, amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de